E aí, vai viver de plantão? Essa é a pergunta que todo emergencista provavelmente já ouviu. Seja você estudante de medicina que pensa em fazer emergência, ou se você é residente de emergência, ou se você já é emergencista. Provavelmente essa pergunta você já deve ter tido que responder. E aí, vai viver de plantão? 6 anos de faculdade, 3 anos de residência se resumem a isso: viver de plantão. Bem, aqui eu já quero começar dizendo algumas coisas. A primeira é que ninguém nunca está satisfeito com a escolha do outro. Era comum no meu internato, quando o meu grupo estava num estágio novo, os professores perguntavam: "E aí, o que você vai fazer da residência?" Se você falasse GO, a resposta seria: "Ah, mas vai ficar ouvindo aqueles gritos de dor. Ah, mas as gestantes vão te ligar de madrugada." Se você escolhesse pediatria, iam te dizer: "Ah, mas vai ter que lidar com os pais das crianças. Isso é muito difícil." Se fosse clínica médica, então, a resposta seria: "Nossa, mas vai fazer clínica médica? E depois? Vai fazer algo, né? Não vai parar aí." Cirurgia, então: "Nossa, mas você vai passar muito tempo de pé." Enfim, tudo dá para criticar e eu acho mais fácil achar alguém que tente te desestimular da sua escolha do que o contrário. Mas no fim, a escolha é sua. Também acho interessante que eu ouço muito essa fala do "ah, vai viver de plantão", só falada para o emergencista, mas eu não vejo muita gente por aí falar isso para anestésio ou para o intensivista. Enfim, eu poderia ficar horas aqui falando sobre esse assunto, mas hoje quem vai falar não sou eu, é o Dr. Calil. Dr. Calil, por favor, se apresente para os ouvintes. Fala, Adriel. Me chamo Calil Feitosa. Eu sou médico emergencista, oriundo aqui da residência da Escola de Saúde Pública do Ceará. Na verdade, ingressei no programa ainda quando era especialização, né? Antes do reconhecimento da especialidade, né? Ainda era o programa de especialização em 2013. E tenho aí já 6 anos, né, de que finalizei o programa de residência. E hoje eu estou como superintendente do SAMU Ceará, né? Aqui no Ceará o SAMU é estadual, a gente abrange 183 municípios e o nosso portal de educação, né, o Emergency Talks, que a gente vem encaminhando por aí. É uma satisfação grande falar com vocês. Então, vamos lá, né, Dr. Calil? Vamos começar com a pergunta então. E aí, você vive de plantão? Pois é, né, cara? A gente tá comentando ainda há pouco, né? Eu tô hoje completando 6 meses e 10 dias exatamente sem dar um plantãozinho sequer. Aí tu pode tá, quem tá começando a ouvir aí tá imaginando, ah, beleza, se livrou do plantão, como tem até uns livros aí, né? Como se livrar do plantão e pá, não sei o quê. Se livrou do plantão, tá bem na vida. Cara, eu tô tendo abstinência pesada de plantão, porque a gente tá na gestão esse tempo todo, né? E o cargo que eu ocupo de gestão, de superintendência, não é nem da coordenação médica direta, às vezes coordenação de uma base, que você tá mais próximo da ponta ali da assistência, né? Então eu tô longe mesmo da assistência esse período todo, já planejando, graças a Deus, em agosto agora eu vou poder voltar, a dar plantão. Eu tava longe por questões legais mesmo, por conta do formato de contratação aqui no Ceará, por cooperativos e tudo. Então, para não haver conflito de interesse, eu não poderia dar plantão no cargo que eu ocupo, como ordenador de despesa, né? Então, assim, na verdade, não é uma prova de que eu não vivo de plantão, né? E que o emergencista, ele não necessita viver de plantão. Mas eu gosto sempre quando me faz essa pergunta, eu gosto de dizer, cara, mas viver de plantão, se você pode ser ok para você, né? Você citou aí algumas especialidades, eu gosto muito de comparar com a terapia intensiva, que eu costumo dizer que é uma especialidade prima da medicina de emergência, da medicina intensiva, né? E assim, os caras, beleza, vivem de plantão e tem, como tudo na vida, viver de plantão tem os prós e os contras, né? Tem muito pró, você conseguir se programar, acabou o plantão, você vai viver sua outra vida, né? Eu sou um adepto de dizer que muita gente fala, medicina é um sacerdócio, medicina é minha vida. E, cara, não é, medicina é seu trabalho, né? Sua vida, é sua família, enfim, seu pet que tá em casa, seus outros afazeres, se você curte fazer esporte, se você curte música, se você toca numa banda, como eu já toquei, mesmo depois de formado, assim, sua vida é sua vida e seu trabalho é seu trabalho, né? Então, eu acho que é um dos grandes prós essa aí do viver de plantão, vamos dizer assim, é que você tem aquele tempo dedicado ao trabalho e acabou aquilo ali, acabou, né? Você vai poder fazer qualquer outra coisa de sua vida. Consultório, às vezes minha esposa faz consultório,
E, cara, como você cria vínculo com... Você tem um paciente, né? Você é médico daquele paciente, você é o cuidador daquele paciente, em tempo integral, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo, estava conversando ontem no trânsito, ela operou um paciente há 30 dias, né? O nódulo mamário, e o paciente mandando mensagem para ela, dizendo que estava tonta, e que achava que era da anestesia, que foi tipo uma sedação leve há 30 dias atrás, né? Mas assim, ela é a médica dela quase que para sempre, assim, né? Então, na medicina de emergência a gente não tem isso quando você vive de plantão. Então, vai muito do tipo de vida que você quer, de como a profissão se insere em sua vida e como você quer levar. Então, assim, vai muito disso, essa escolha. Eu queria te perguntar até o que você acha dessa. Por que fazem tanto essa pergunta, né? Você vai viver de plantão, né? Porque eu penso muito que assim, né? A vida do emergencista, o grosso sim, seria viver de plantão, né? Mas eu nunca vi isso com maus olhares, né? Eu acho que um pouco do medo dessa questão de viver de plantão é justamente você não se sentir seguro naquele lugar onde você está dando plantão, né? Você não se sentir seguro no pronto-socorro, né? Porque Sem eu fico dúvida. imaginando que até pouco tempo atrás, quando a gente não tinha a especialidade de medicina de emergência reconhecida aqui no nosso país, o pronto-socorro sempre foi um lugar de transição, né? Era o clínico que estava dando plantão no pronto-socorro até ele terminar a sub dele, era o cirurgião dando plantão no pronto-socorro para aumentar um pouquinho a renda, mas o foco dele não era estar ali. Até porque o clínico não fez clínica para trabalhar no pronto-socorro e o cirurgião também não fez cirurgia para trabalhar no pronto-socorro, né? Então, o lugar do pronto-socorro, que é o lugar do plantão ali, causa medo, causa desconforto, não foi a escolha, né? E a gente escolheu, né? A gente quer estar naquele lugar e fazer dele um lugar confortável pra gente, né? Ah, você vai ver de quanto eu vou, qual que é o problema? Eu gosto de estar aqui, né? Então, não sei, eu queria ouvir um pouquinho da sua visão nesse sentido, assim. Você tocou em dois pontos essenciais, tá? Falar um pouco da questão da transição, que eu acho que vai além da transição. A verdade, sabe, Adriel, é que muita gente está naquele plantão ali, naquele período, como um sacrifício. Então, assim, eu vou fazer esse sacrifício nesse momento da minha vida para alcançar um objetivo X ou Y. Exemplo, eu vou dar plantão aqui 1 ano numa carga horária por muitas vezes extenuante, né? Para juntar dinheiro para fazer minha residência. Então, eu vou dar plantão aqui 1 ano para juntar dinheiro para comprar minha casa. Então, eu tô com uma dívida grande, eu vou dar plantão para juntar dinheiro para pagar uma dívida. Então, na grande maioria das vezes, é um sacrifício mesmo, tá? A galera tá passando por aquele sacrifício ali para colher algo lá na frente. Então, tudo que você faz em que é colocado como uma obrigação mesmo, que você, claro que você não é obrigado a ter objetivo, mas assim, você se impõe a fazer aquilo para chegar ao lugar X ou Y, ele vem com uma carga diferente. Então, acho que essa é uma situação. A situação do mindset de você também não ser treinado para aquilo, porque emergência é um ambiente estressante por si só. Por que é estressante? Na verdade, não é só estressante porque é cheio, enfim, porque a demanda é grande, não. Mas porque você está constantemente exposto a tomadas de decisões que são extremamente críticas, né, extremamente importantes. E você raciocinar num curto espaço de tempo, com quantidade de informações limitadas, para tomar decisões que têm um desfecho, um impacto muito importante na vida do paciente, isso estressa de verdade. Principalmente quando você não tem uma preparação adequada para aquilo, né? Conversar muito com os residentes que a gente precisa de fato fazer inoculação de estresse para se habituar ao trabalho, para tornar o nosso exercício da profissão uma zona de conforto, que é você se habituar a preparar seu raciocínio. O raciocínio da emergência é diferente, né? Então, até isso influencia bastante, né? Porque você é treinado na academia, né? Da maneira formal, a ter uma linha de raciocínio em que você senta, se apresenta para o doente, você entende quem é aquela pessoa, qual a identificação, o hábito de vida, qual a religião dele, se ele fuma, se não fuma, se bebe, se não bebe. Você ouve a queixa dele, você vai esmiuçar aquela queixa na anamnese, depois você vai fazer um exame físico detalhado
e você vai pensar nas hipóteses diagnósticas para aquele paciente, e com base nas hipóteses diagnósticas você vai para os exames complementares que podem lhe ajudar, e você, na emergência, por muitas vezes você não tem isso. O paciente está ali comatoso, o paciente está com muita dor, o paciente está, às vezes, é um paciente de baixa complexidade, mas que tem um nível sociocultural que não vai conseguir te contar essa história naquele tempo pequeno que você tem. Então você tem que, muitas vezes, ou subverter a ordem desse raciocínio, né? Desse raciocínio em sua mente, raciocínio algorítmico que você criou em sua mente. Subverter, às vezes você começa pelo exame físico, às vezes você começa por um adjunto ao exame físico, como eu gosto de chamar, o POCUS, por exemplo, né? Às vezes você não começa nem pela história e nem pelo exame físico, mas já por um tratamento, uma parte terapêutica. Por exemplo, paciente que chega uma viera imediata, você começa pelo tratamento. Então você vai na sua eleição de prioridade, no atendimento ao paciente, o manejo da via aérea está lá na primeira prioridade. Então eu estou começando por uma medida terapêutica, por exemplo, né? Então essa inversão do raciocínio tira as pessoas que não estão aptas para isso da sua zona de conforto ali. Isso estressa, isso causa insegurança. E você falou de... Segunda coisa, que foi a primeira que você falou, na verdade, foi de segurança. E isso é verdade, porque assim, quanto mais muita gente fala assim, cara, mas vai dar um plantão, vai ganhar o mesmo de quem que não tem a residência, beleza, eu posso estar até ganhando o mesmo valor, né? Em alguma cidade, alguma parada assim, você pode estar até ganhando o mesmo valor. No entanto, meu plantão vai ser infinitamente mais tranquilo do que o dele, porque eu estou preparado para isso. É minha zona de conforto, o plantão é onde eu me sinto bem, sabe? Então passa muito por isso, eu vejo pelo sacrifício de estar ali naquele momento. Se você for ver em outras classes, a classe médica ainda você vê isso acontecendo em alguns lugares, mas mais forte, por exemplo, em outras classes, na enfermagem, por exemplo. O pronto-socorro, o departamento de emergência era tido como um lugar de castigo. Tipo assim, a enfermeira fez alguma coisa errada lá na enfermaria do hospital, esse mês você vai trabalhar na emergência. Isso eu já vi várias vezes acontecendo. Ou então com médicos mesmo, intensivista e tal, no hospital que a gente trabalhava aqui. Ele coordenava uma das UTIs do hospital, aí não foi bem e tal, não sei o que, beleza, você vai para passar a visita na ala vermelha da emergência. É como se fosse um castigo, sabe? Ele não se deu bem em tal lugar, ele vai ser castigado, vai descer, vamos dizer assim, vai voltar para emergência. Então ainda há essa visão, né, de que a emergência é um lugar de sacrifício, que você vai trabalhar muito, vai ser extenuante, que você vai se desgastar. E por isso, talvez, falem tanto pro emergencista, você vai viver de plantão, e pro intensivista não, né, por exemplo. Então, pro anestesista, como você falou, que está ali de sobreaviso, centro cirúrgico, também tem a sensação, nem só a sensação, mas o ambiente de, vamos dizer assim, controlado, de porta fechada, né, ele traz uma sensação de que você está sob o domínio da situação maior do que a emergência, né? Porta aberta, então as emergências podem, como eu costumo dizer, pode capotar um ônibus, pode explodir implodir um prédio ali de frente, você de repente ter que atender várias pessoas com situações diversas. Então passa muito por essas situações, sabe, Adriel? Sim, com certeza. E eu ainda, isso que você falou, na verdade, da punição, né? Eu até comentei no episódio de gestão que eu fiz aqui, justamente isso, né? O pronto-socorro, na verdade, ele começa com um puxadinho dos hospitais, e quem trabalhava lá ou era um interno ou um enfermeiro em forma de punição, assim. Então, começa com essa cultura que tem que ser mudada ao longo do tempo, né? Eu acho muito disso também, do conforto, da segurança de você trabalhar num pronto-socorro, é porque a gente ainda tem essa cultura de o pronto-socorro ser um lugar do recém-formado ou de pessoas não emergencistas, né? Que você saber medicina não necessariamente significa que você sabe emergência, né? A emergência é uma especialidade da medicina que traz todas as suas peculiaridades, como você falou, né? A medicina que a gente aprende padrão na graduação é aquilo que um amigo meu gosta muito de falar como o bottom-up approach, né? Você se aproxima do paciente de baixo para cima, então é nome, idade, comorbidades, história pregressa da doença,
exame físico, hipótese diagnóstica, conduta. E na medicina de emergência, muitas vezes é o contrário, né? É conduta, hipótese diagnóstica, depois história, depois exame físico, né? Então, como você tem toda essa inversão do raciocínio, você muda totalmente sua forma de pensar, a forma de praticar a medicina. Não é simplesmente saber medicina que vai te garantir que você sabe medicina de emergência. E uma outra coisa que fico muito incomodado também, né? Que a gente vê quantas pessoas a gente não conhece por aí que fala: você dá plantão em lugar X é bom porque você pega a mão. Essa frase, assim, pegar a mão, para mim é um absurdo, e muitas vezes, né? Porque não é que você está pegando mão de fazer o errado que você está aprendendo certo, né? Às vezes você está só aperfeiçoando a forma de fazer uma medicina errada, a forma de tratar errado, a forma de fazer condutas e diagnósticos errados, né? Então, eu acho que a gente está em um processo de olhar para o pronto-socorro, agora cada vez mais com essa especialidade fortalecida, que é a medicina de emergência, e falar, cara, tem muita coisa errada, e esse especialista que está entrando ali pela porta, pegar essas 12, 24, 36 horas de plantão, é a pessoa que vai ajudar e muito a transformar esse lugar aqui num lugar tranquilo, né? Sem dúvida. E tem mais, né, cara? Esse negócio de dar plantão, pegar a mão, né, aprender. Muita gente tem essa acho que desde a graduação, né, cara? Eu, por exemplo, eu comecei a ir para pronto-socorro na graduação. Essa história é até engraçada, no primeiro semestre, cara. Eu formei na Universidade Federal do Maranhão. Aí passei, fiz vestibular, o vestibular que passei foi em 2005 e entrei na turma do segundo semestre, então eu entrei em agosto. Em agosto, setembro, então assim, você já passou 6 meses ali, ansioso para entrar na medicina. Daí, quando foi final de setembro, entrou em greve na faculdade. E foram 8 meses de greve, sabe? Greve, acho que foi no início do ano seguinte, greve. Aí cheguei para um amigo meu, né, que a gente tinha estudado pro vestibular junto, Thiago, que é neurologista hoje. Aí o Thiago, cara, não vamos ficar parado não, velho. Aí a gente pegou um ônibus no domingo, a gente morava perto, e foi pro hospital no domingo de manhã, sem conhecer ninguém, né? Aí conheci lá, era um hospital de trauma, e tinha um cirurgião lá na emergência que eu não conhecia, né? Dr. Rurion Charles, lembro, falo tudo, eu já falei em palestra no congresso dele. Hoje ele mora em Parnaíba, no Piauí, foi o primeiro cara que chegou naquela época ele já tinha uma visão diferente do atendimento ao trauma, de eleição de prioridades, de uma visão diferente do atendimento, né? Mas eu lembro quando eu cheguei para ele, professor, manjar de professor, né? Professor, meu nome é Calil, aqui Thiago, estudante de medicina, e tá em greve, a gente queria saber se pode lhe acompanhar no plantão. Aí ele olhou pra gente e disse: vocês estão em qual período lá? Chama período, né? Aí eu cocei a cabeça assim, tô no primeiro período, tem que estar em greve. Ele começou a rir, né? E assim, ele falou: cara, você pode vir, mas você vai ter que estudar muita coisa, cara, de anatomia, de fisiologia. Ele começou a falar aquilo pra mim e eu fiquei o acompanhando. Mas assim, muita gente acha que, como eu achava naquela época, a emergência é um lugar de você aprender, porque você vai ter, vamos dizer assim, você vai ter a capacidade de errar de forma mais fácil, por exemplo. Não é nem mais fácil a palavra. É tipo assim, o erro era encarado de forma mais cômoda, certo? Assim, quantas vezes eu já ouvi falar, morreu porque era grave o paciente, porque, não tinha como recuperar, sabe? Então, assim, o erro na emergência, historicamente, na emergência brasileira, não é nem o erro, tá? Essa palavra, ela é carregada de muito peso, o erro. Mas, assim, você não realizar a melhor conduta que tem para aquele paciente, que eu acho melhor colocado, historicamente é visto se apoia em uma muleta de que é porque é cheio, é porque eu não tenho o que eu preciso, é porque o paciente é grave. Então tem uma série de muletas no departamento de emergência que a galera se apoia para esconder, às vezes, a sua incapacidade de fazer o que é melhor para o doente. Então isso acontece de fato. Então muita gente acha que é um ambiente legal para você aprender a entubar doente grave, para você conduzir paciente chocado, enfim, cara. Então passa muito por isso, sabe, Adriel? E hoje eu já enxergo de maneira diferente, porque, por exemplo, passa principalmente manejo de via aérea, né, que é o nosso arroz com feijão. O manejo de via aérea, o Rosens fala lá no primeiro capítulo do livro dele, no primeiro parágrafo, né, a habilidade que define a especialidade de medicina de emergência é o manejo de via aérea. E assim, cara, se você for aprender a entubar
na emergência de cara, sem ter passado por simulação realística sobre aquisição de habilidades importantes para o manejo de via aérea, sobre um estudo adequado da farmacologia das drogas que envolvem o procedimento, sobre os métodos que você vai utilizar, né? Sem ter passado por um treinamento de habilidade em um ambiente mais controlado, como centro cirúrgico, um paciente eletivo, por exemplo. Nosso paciente, cara, é aquele que, se eu não fizer o meu melhor para ele no manejo da via aérea, para um paciente chocado com acidose grave, ciência respiratória hipoxêmica grave, rebaixamento grave do nível de consciência, uma AVC hemorrágica, se eu não fizer o meu melhor para ele, eu vou alterar o desfecho dele, vou piorar a mortalidade, na grande maioria das vezes, né? Então, encarava-se muito isso, que a emergência é um ambiente de treino, que o erro é mais aceitável. Então, encarava-se muito dessa forma. Com o passar dos anos, né, que eu vou falar, eu falo e já me sinto tiozão falando, né, que você já via aí uns 10 anos essa especialidade evoluindo, assim, de perto. E com o passar dos anos, você vê que isso vem sendo encarado de uma maneira diferente já. Eu já vejo isso sendo encarado com uma maneira diferente. Principalmente o manejo do doente grave. E eu sinto que a gente deve dar o próximo passo, né, porque o manejo do doente grave já vem sendo encarado de forma diferente, e o próximo passo é o doente difícil da emergência, que eu digo, que é a média complexidade. Eu costumo falar para os residentes aqui, o paciente grave é, entre aspas, fácil, porque minhas decisões são, via de regra, mais tranquilas de ser tomadas. Por exemplo, uma decisão de intubar um paciente, decisão de iniciar um vasopressor num choque séptico, decisão de realizar um procedimento num choque obstrutivo, seja pericardiocentese, no tamponamento, tórax-centese, no pneumotórax, né? Então são decisões, começar a abrir um protocolo de transfusão maciça, são decisões, via de regra, mais simples de ser tomado. O difícil, que eu acho complexo, é você estratificar um paciente sem coronária aguda e dizer que ele pode ir para casa com segurança, estratificar bem uma síncope, por exemplo, identificar bem uma síncope, né? Identificar um cefaleia com sinal de alarme. O mais difícil na emergência, o que tira o sono do emergencista não é o paciente grave, é o rollout, é você dar alta pro cara com segurança, sabe? Então acho que isso é que tira o sono do emergencista. Eu acho que a gente tem que pular, chegar nessa fase, pular e ir além do doente crítico, do doente grave, né? Ir além do doente grave. Entender o departamento de emergência como um departamento só, né? Esses doentes estão lá porque precisam da gente. Eu acho engraçado essa história que você contou no início da sua fala, porque eu também fui parar no pronto-socorro no primeiro semestre da minha graduação, porque tá chateado, né? Você estuda um monte para passar no vestibular, para você ver no primeiro semestre bioquímica, né? E, pô, você entra em emergência você entra em medicina querendo ser médico, né? E aí eu tava tristão, eu cheguei até a pensar em desistir da graduação. E uma amiga minha da natação virou pra mim e falou assim, cara, meu irmão, ele é médico lá no pronto-socorro, vai lá acompanhar ele. E é o cara que fez o último episódio comigo aí de empatia, o Diego. E aí eu fui lá acompanhar o Diego, assim, acompanhei vários plantões, assim, no meu primeiro e segundo ano. E acho que aí já tava traçando um pouquinho do caminho do que ia acontecer. Então, aí, aproveitando que a gente contou nossas experiências da graduação, né? Eu tenho muitos ouvintes que são ainda da graduação e estão escolhendo agora as especialidades que eles vão fazer. Eu queria que a gente pudesse ajudar eles um pouquinho aqui. Fala uma coisa, doutor Calil, uma vez que eu me formei emergencista, o que me aguarda no futuro? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa que eu costumo falar para os residentes que iniciam, certo? Aqui conosco o programa. Cara, assim, a grande maioria dos emergencistas, ele vai formar para ser um bom plantonista. Ele vai ser um bom emergencista, dominar o plantão. Vamos dizer assim, é o grosso da coisa, né? Então, assim que sair da residência, sua vida vai ser de fato plantão, né? Existem outras opções, assim, um leque de opções que você pode diversificar sua vida, né? Então, você pode ir para a educação, que é um caminho, um mercado totalmente aberto por conta das faculdades. Cada vez mais as faculdades abrem concurso, faculdades públicas abrem concurso para médicos especialistas em medicina de emergência, isso é uma realidade aqui no Ceará já. E as faculdades privadas também, então contratando a galera para o ramo da educação. Gestão, então, o que acontece, né? Eu sei que tá aí também, né, Adriano, da gestão.
O mercado, ele carece hoje de bons médicos gestores. Porque antigamente era o seguinte, o cara era escolhido para ser gestor por ser médico, ou então só por ter uma boa relação interpessoal, algo do tipo. Hoje o mercado ele não aceita mais isso. Mesmo o mercado público, né? Ele não aceita mais isso. Então claro que você conhecer de fato o departamento de emergência, conhecer como funciona a rede de emergência da sua região na qual você está inserido, né? Então isso ajuda demais. Aí você já é o mercado que você entra, você se destaca porque você conhece aquilo ali. Normalmente, quando é um não emergencista gerando um departamento de emergência, isso não é uma crítica, mas ele está habituado a ferramentas de gestão de unidades fechadas, né? Às vezes o cara já passou pela direção, pela chefia de uma UTI, uma chefia de uma enfermaria, e assim, ele está habituado àquilo, não é por maldade não, é porque é aquilo que ele viveu, é aquilo que ele está habituado, então assim, via de regra, as ferramentas de gestão da unidade fechada não se aplicam ao departamento de emergência. A gente precisa estabelecer novos parâmetros. A gente precisa, de fato, estabelecer novos parâmetros para a gestão da emergência. Então, esse é um mercado que também, assim, o caminho é esse, principalmente com o crescimento da titulação. O caminho é um caminho parecido com a terapia intensiva, que os departamentos de emergência sejam geridos por emergencistas, pelo menos a parte técnica, o responsável técnico pelo setor, seja um médico emergencista. Né? Então, isso é um caminho sem volta e a curto prazo. A gente já vê isso acontecendo em grandes hospitais privados do país e na rede pública também. Mas assim, hoje ainda o mercado ainda está muito bom para quando você termina a medicina de emergência, precisa ir para plantão, né? Não sei como é que tá por aí, mas aqui, galera, os bons residentes, eles saem da residência, são disputadíssimos, né? Nossa turma que formou agora de R3, que tem a Patrícia, o Kelvio, o Samer, a Vanessa, o Matheus, eles foram extremamente disputados pelo mercado, extremamente disputados mesmo, assim, escolheram onde iriam trabalhar, né? Uma turma muito boa, aliás, né? A gente teve de residente agora. O caminho é esse, agora assim, não vá se iludir, porque o que acontece, eu falo muito isso para os estudantes também, se você escolheu fazer ou emergência ou terapia intensiva, ou seja, especialidades em que o grosso da sua atividade laboral é plantão, você tem que ter um bom planejamento de carreira. Você não vai conseguir, né, aqui tem que ser bem transparente com as pessoas, você não vai conseguir trabalhar no front, assim, muitas horas por semana, vamos dizer assim, 60 horas por semana eu acho muita hora. Você não vai conseguir trabalhar 60 horas por semana durante 30 anos da sua vida. Você não vai conseguir. Então você tem que ter um planejamento de carreira, saber que você vai ter aí 15, 20 anos de vida útil, vamos dizer assim, com gás, com energia para ir pro front, você tem que se planejar para daqui a 20 anos ter uma outra fonte de renda, mesmo que não tenha nada a ver com emergência, com medicina, como eu tava conversando com um colega que foi da primeira turma aqui de residência, agora ele tem uma franquia de café, ele falando, cara, eu tô aqui garantindo meu dinheiro porque hoje a gente trabalha vendendo hora pro hospital e eu quero deixar de viver vendendo hora e ter outra coisa que me pague. Então você tem que ter esse planejamento de carreira e saber ser realista que você vai estar no front ali nos 15, 20 anos de vida útil. Mas o que espera mesmo o cara que sai da emergência é plantão. E assim, plantões bem remunerados, o caminho é esse, né? Bem remunerados, com a segurança de estar trabalhando num lugar no qual você se sente confortável. Então essa é a realidade de hoje. E eu acho que tem também um pouco da questão assim, existem plantões e plantões, né? Tem o plantão intra-hospitalar e o plantão no APH, né? Que também é outro espaço assim que cada vez mais eu acho que a gente tem que crescer e dominar, né? Porque faz a diferença você ter um atendimento pré-hospitalar feito por um emergencista. Eu acho que também tem outros caminhos, né? Por exemplo, tem o caminho do academicismo, assim, mas não só o academicismo voltado a instituições acadêmicas, mas de você promover ensino, né? De você ter os emergencistas ensinando realmente emergência, né? E aí você vai ter todas as vias, né? A via universitária, a via da pós-graduação, até a via mesmo do que a gente está fazendo aqui ou do que você faz também com a Emergency Talks, né? Existem os cursos aí, até o emergencista ocupar cada vez mais o ACLS, o BLS, o PAUS, até mesmo o TDAC, que são cursos que estão por aí, né? Então, porque é o que você falou, né? A gente acaba vivendo tanto... dizem que medicina é um sacerdócio e você acaba vivendo só da medicina, eu também sou muito crítico a isso, né? Mas cada vez mais vendem uma medicina muito fechada no sentido de, tipo assim, medicina é sua vida e seu trabalho, é o plantão e é só isso, mas vai além, né?
é você construir coisas com a medicina para além só daquele momento que você está trabalhando. Então, é construir uma aula, é construir um projeto, é construir coisas que mudem um pouco o foco da medicina ali só daquele plantão de 12, 24 horas. Né? Eu costumo dizer, Adriel, isso, assim, quando me perguntam assim, essa semana eu conversando lá no serviço, no SAMU, aí me perguntaram, Calil, onde é que você se sente bem? Onde é que você se sente bem, sabe? Aí eu, cara, eu me sinto bem num plantão, quando eu tô no plantão, que eu tenho um residente ao meu lado, que eu tenho interno ao meu lado. É o momento do meu trabalho que eu me sinto mais realizado. Porque o que acontece? Eu costumo dizer isso. Você sendo um bom assistente, você vai ser sendo um bom plantonista, certo? Vamos dizer que você trabalha aí 4, 5 turnos por semana. Vão passar por você cerca de, sei lá, 400 pessoas no mês. Vamos dizer que você atenda aí entre 300 e 400 pessoas no mês. Sendo um bom médico, você é um bom emergencista, você vai mudar a vida de 400 famílias. Você indo um pouco além, entrando no esse ramo da educação, o Emergency Talks surgiu disso, vou chegar lá, você consegue ampliar muito isso aí. Porque vamos dizer que você em um ano consiga impactar a vida aí de, não vou nem muito longe, né, mas de 100 pessoas. Vamos dizer, 100 pessoas. Cada pessoa dessa conseguir melhorar crescer no seu ambiente de trabalho e mudar a vida de 400 famílias. Então eu multipliquei 400 por 100 já, cara, né, em um ano. Então isso, quando você para refletir, isso é muito legal. O Emergency Talks mesmo surgiu disso aí. Eu fiz uma aula no curso do Erlon, 2017, eu acho, e gravei uma série de aulas para ele, de arritmia, ataque à arritmia, e gravei umas demonstrações práticas, né, de como cardioverter e como usar a marca-prazo transcutânea. Daí, em 2019, eu tava aqui em Fortaleza, no ACLS, aí 2019, acho que foi 2019, 2018, não lembro bem. Aí chegou uma aluna e falou assim, doutor, ontem na UPA do Messejano, o senhor salvou a vida de uma pessoa. E eu não entendi, né? Aí eu disse assim, não, eu acho que você tá me confundindo com alguém, eu não dou plantão lá na UPA do Messejano. Eu não dou plantão, eu tava em casa e tudo. Ela, não, quem tava de plantão lá era eu. Só que daí chegou um paciente com BAVT e se eu não tivesse visto sua aula de demonstração prática de como usar o marca-passo transcutâneo, eu não saberia o que fazer com aquele paciente. Cara, quando ela falou aquilo, aí, caiu uma ficha assim, de, cara, como a gente consegue mudar a vida de mais gente. Eu entrei na medicina para mudar a vida das pessoas. Sem demagogia. É uma coisa que eu acho legal na medicina. Eu falo isso pra minha esposa, por exemplo, que é mastologista. Pega uma mulher jovem com câncer, cara. Aí, dá um tratamento adequado para ela, quimioterapia, opera a paciente, faz a cirurgia em uma parte do corpo que mexe demais com a autoestima da mulher. Faz a cirurgia, já reconstrói. Além de curar uma doença gravíssima, você deixa a autoestima da mulher legal. Isso muda a vida das pessoas. Então eu acho irado isso aí. Medicina, aqui eu vou além da emergência, mas medicina, você fazendo uma medicina bem feita, você tem a capacidade de mudar a vida de famílias, né, cara? E eu lembro bem de entrar escolher medicina por isso. E na emergência a gente passa muito por isso, né? Então, e a educação, ela dá essa capacidade, essa possibilidade de você ampliar muito, impactar muito mais gente, de chegar em muito mais gente, de ampliar a vida das pessoas. Então eu acho que esse movimento que vem muito forte no Brasil, né, fora de FOAMED, fora já vem forte há mais tempo. No Brasil de 2019, 2020 para cá vem ganhando força e eu sempre gosto muito de sempre incentivar pessoas que querem fazer isso, né, de agregar pessoas que querem fazer isso. Por isso quando você fala assim, cara, vamos no podcast, bora, claro, E a gente já fez coisas junto com o pessoal da Omni, tá com curso agora que a gente vai lançar com o pessoal da Omni. E eu acho que quanto mais gente especialista de fato dividindo isso com as outras pessoas, mais a gente vai conseguir impactar um número maior de pessoas e mais mudar a realidade dos nossos departamentos de emergência, sabe? Então isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente vê o resultado acontecendo, né? Emergency Focus, foi o nosso curso de ultrassom aqui, em 2021, nós tivemos quase 1.000 alunos pelo país, né? Em 18 cidades do país, em Portugal, e a gente mantém os grupos de WhatsApp, e a galera manda vídeo, atendi hoje, o paciente era que eu estava sendo conduzido como sepse e na verdade era um choque obstrutivo. Identifiquei um pneumotórax. Cara, é muito legal isso aí, porque a partir da iniciativa, uma família lá vai sorrir ao invés de chorar em algum dia, algum momento, a partir daquele encontro ali, né? Então eu acho isso muito legal. Eu concordo totalmente
com você, e esse podcast surgiu assim nesse viés também, né? Porque estava terminando a residência e eu pensei, cara, é impressionante, né? O quanto de coisa que eu aprendi aqui nessa residência, o quanto que mudou a minha prática médica. E só que você vive num país em que 30 a 40% só dos médicos que formam que fazem residência, disso você conta todas as residências, né? Sendo que você vai ter aí 60 a 70% dos médicos que se formam que não fazem residência e que vão acabar trabalhando no pronto-socorro, vão acabar trabalhando num SAMU, vão acabar tratando, tá na linha de frente lá, tratando os pacientes em situações de emergência, né? Só que essas pessoas fizeram uma graduação que não tem um foco voltado para emergência, né? Eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui para tentar expandir um pouco esse conhecimento, levar, alcançar outras pessoas, né? Tanto que o primeiro episódio é sobre PCR, porque PCR é a maior das emergências e muita gente conduz errado, né? Porque quando você vai aprender, você aprende lá que passa 5 segundos explicando como é que faz para comprimir, sendo que o que muda a mortalidade é comprimir, todo mundo faz errado. Né? Então, foi nesse viés assim também. Mas, enfim, eu queria perguntar para você um pouquinho, porque a formação de emergencista que eu tive, eu acredito que seja um pouco diferente da sua, não só por conta de localidade, mas por conta de tempo também, né? Você formou um pouco antes de mim, né? A visão que o país tinha sobre emergência mudou nesse meio tempo. E aí eu queria saber que os cenários que nós formamos foi diferente e como que você está vendo isso atualmente, assim, você tem contato assim, né, com o ensino e tudo mais, como que está a relação do país, da medicina com a emergência, da medicina com a medicina de emergência, a receptividade, a valorização do emergencista, enfim, quem está optando agora por se tornar emergencista, como que está o caminho para essas pessoas? Cara, tá, assim, parece piegas, né? Mas, assim, a gente costuma dizer que as coisas vão melhorando, né? E, assim, de fato tá mais fácil. Até porque os programas de residência, eles têm entendido mais o que é ser emergencista. Vou dar um exemplo. Eu, no meu primeiro ano de residência, eu passei dos 12 meses, um mês foi férias, e eu passei 7 meses em enfermarias de clínica médica, por exemplo. E nosso programa mudou completamente hoje. Dos 7, você passa 2 meses na enfermaria. E, na minha visão, ele talvez nem precisasse ter, né? Então, os programas de residência médica evoluíram muito. Você já, quem decide fazer emergência, já não é visto tanto como um doido. Então, aquele cara que não passou para nada, botou emergência. Então, isso também já não existe mais, né? Tem tido uma procura acentuada pelos programas de residência médica. Os próprios programas têm se qualificado bastante. O que me preocupa dentro dos programas, por exemplo, coisa que eu falei em alguns fóruns da Abramed, é que é da formação da identidade do emergencista brasileiro, né? Da identidade. A gente vive um sistema de saúde público que ele tem suas particularidades, por exemplo, aqui, diferente dos Estados Unidos, aqui o paciente de UTI fica mais dias na emergência, que não é incomum você ter no serviço público um paciente 2, 3, 4 dias aguardando lei de UTI na emergência, né? Acho que a realidade aí deve ser parecida, talvez. Então, pelo menos aqui não é incomum. Então, às vezes o emergencista, o residente, ele tem um pouco eu costumo dizer, essa crise de identidade, que, precisa estudar mais coisas de cuidado do doente grave na fase subaguda, pela exigência do serviço, do rodízio, né? Por exemplo, nutrição do paciente crítico, desmame de ventilação mecânica. Aqui, residente participa de intubação, né? Não só de intubação, mas de intubação. Ele precisa estudar uma série de coisas que, a meu ver, não são necessariamente do emergencista, não devem ser do emergencista. Essa identidade do emergencista brasileiro, ela vai ser construída, vem sendo construída, e eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter uma coisa mais definida, vamos dizer assim. Os próximos programas vão evoluir mais, como tem evoluído, para entender o que é ser emergencista. Eu fui entender o que é ser emergencista no final do R2. Falo pra todo mundo isso aí, foi quando virou a chave na minha cabeça, emergencista é isso, né? Então, eu acho que isso tá mais fácil, a galera já entra nos programas remodelados, vamos dizer assim, a galera já entra entendendo bem o que é o mindset do emergencista, de como deve ser a sua formação. Então isso mudou. Os próprios hospitais, hoje, eles entendem a importância do emergencista.
os hospitais formadores, os hospitais escola, que tem a residência, hoje eles entendem. Nossa, quando eu entrei, a galera não entendia. Mas, tipo assim, eu ouvi de muitos staffs de rodízio que a gente rodava, não, eu sou residente de medicina de emergência. Ah, mas é de clínica ou de cirurgia? A galera perguntava assim, é de clínica ou é de cirurgia? Não, é de emergência mesmo, sou medicina de emergência, é a especialidade que tem aí, entendeu? Então, hoje isso tá muito mais claro, os hospitais entendem a importância de ter o emergencista, de ter o intensivista e de ter o cara da medicina interna, o internista, né? O clínico. Eles entendem bem qual o papel de cada um nessa linha de cuidado. Eu gosto de falar, você constrói um hospital com essas 3 especialidades, como base, né? Um emergencista, um internista e um intensivista. As outras especialidades, elas giram em torno da gente, né? A cirurgia, mas eles podem funcionar de sobreaviso e tudo, mas eu construo um hospital, eu erro um hospital com essas especialidades de plantão, tocando dia a dia, e as outras especialidades sobre aviso. Eu consigo construir um hospital, né? Então isso está ficando mais claro no Brasil, na relação entre as outras especialidades e a medicina de emergência, na relação entre os hospitais e a medicina de emergência e nos próprios programas de residência médica mesmo. Eu concordo. Quando eu me formei também, quando eu entrei na residência, era essa situação, né? Eu sou residente de medicina de emergência, e o pessoal via como se fosse um residente de clínica plus, né? Que é clínico e sabe atender um politrauma, assim, talvez, né? Uma coisa desse tipo. E hoje em dia eu vejo que as pessoas já conseguem olhar de uma forma diferenciada, né? Saber que é uma especialidade em si, uma especialidade. Eu lembro muito bem uma vez falaram assim, brincando num plantão, né? Ah, imagina você chegar uma grávida aqui parindo. Eu falei, não tem problema, atendo a grávida e a criança. A gente está preparado para isso aí também. E tem mudado a cultura, né? E é o caminho, né? Um caminho sem volta. A gente já está conversando aqui há bastante tempo, está sendo muito bom, mas também acredito que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando sobre isso. Mas acho que deu para esclarecer bem aqui que viver de plantão não é um problema, que é uma especialidade que tem um caminho muito bom, que está sendo muito bem pavimentado aí pela frente, e que está crescendo e que vai dominar o Brasil e vai dominar as emergências como tem que ser, né? Então eu queria saber de você, Calil, se tem algum comentário final aí para fazer, se tem gente ouvindo a gente está em dúvida em fazer medicina de emergência, se você tem alguma mensagem para essa pessoa, fica à vontade aí. Cara, o papo foi bom mesmo, nem vi o tempo passando aqui. Cara, assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, sabe, Adriel? Pra galera que me pergunta. Primeiro a galera que tinha perguntado, doutor, tô pensando em fazer emergência, o que é que o senhor acha? Eu, pô, tá perguntando pra pessoa errada. Porque eu sou extremamente realizado com minha especialidade, sabe? Eu digo, pô, pergunta pra uma pessoa que goste menos, um pouquinho menos, eu costumo falar assim. Mas assim, se você se sente confortável, por exemplo, em dar plantão, em conseguir, por exemplo, adequar melhor seus horários, se você acha que fazer ambulatório, consultório seria ruim para você ter esse vínculo, o paciente te ligar às 10 horas da noite, enfim, manter esse vínculo. E se você entende que quer ter um tempo de trabalho, eu acho que para fazer emergência você tem que entender, por exemplo, que sua profissão é sua profissão e sua vida é sua vida. Acho que isso é a coisa mais importante, sabe? Porque isso influencia muito na emergência. Então, se você se sente confortável, cara, vai de cabeça, entra de cabeça. É uma especialidade que tá no início ainda, é a especialidade mais nova do país. Assim, eu até pensando em mercado mesmo, né? Pô, eu vou fazer uma especialidade que já tem muita gente ou a especialidade tem pouca gente? Eu vou na especialidade que tem pouca gente, que a demanda é gigantesca, né? Principalmente o mercado. A gente não tá falando aqui, por exemplo, de um cirurgião oncológico, que o mercado da cirurgia oncológica é mais restrito. Eu não preciso ter no país 100 mil cirurgiões oncológicos, por exemplo. Mas, pô, emergência, todo canto tem emergência, cara. Tem um pré-hospitalar, tem intra-hospitalar, eu tenho um pré-hospitalar fixo e móvel, tem um pré-hospitalar aéreo, eu tenho medicina aeroespacial, eu tenho medicina de áreas remotas. Cara, é um mercado gigante, todo mundo precisa de emergencista. Então, pensando se eu sou aquele cara que pensa em mercado, eu faço emergência, sem dúvida. Você se sente confortável com as situações, acho que é uma boa especialidade, você consegue viver bem consigo mesmo, que é mais importante até do que dinheiro, e você consegue ganhar dinheiro também, consegue ganhar bem. Vários concursos para médico emergencista, seleções de hospitais privados todos por médico emergencista. Então, o que eu queria passar era isso aí. Parabéns, Adriel, pelo podcast. A conversa foi muito fluida e, assim, eu acho massa, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa. Acho que a gente consegue impactar a vida de muita gente dessa maneira e sempre que quiser pode contar conosco aí. Obrigado, doutor Calil. Valeu demais pela conversa. Acho que foi excelente.